Olá, seja bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre a cisterna Aqualimp, o produto ideal para sua reserva extra de água. A cisterna deve ser utilizada enterrada e pode armazenar água de chuva para reaproveitamento, destinada para lavagem de carros, pisos, irrigação e vasos sanitários. Ou pode armazenar água de rede pública em locais com problemas de abastecimento. Fabricada com polietileno de alta densidade, tem alças de içamento que facilitam sua movimentação. Tampa-clique de vedação total, impedindo a entrada de sujeira, insetos e outros pequenos animais. 10 anos de garantia e é a única do mercado que inclui revestimento antibacteriano, que impede a reprodução de algas e bactérias. Instalação. Para a correta instalação da cisterna, primeiro faça o teste que determina o quanto o solo do local pode se expandir. Então vamos lá. Identificação do solo. 1. Pulverize uma amostra de solo eliminando aglomerações com um pilão, até convertê-la em terra fina. 2. Espalhe essa amostra sobre uma superfície plana, deixando-a exposta ao tempo e ao sol até ficar livre de umidade. 3. Coloque o material em um frasco ou copo de paredes verticais até alcançar 10 centímetros de altura. Então marque a altura inicial com uma caneta. 4. Cubra de água o volume de terra fina e deixe descansar por no mínimo 1 hora para permitir a expansão do material. 5. Por fim, meça a altura final que o volume de terra alcançou e compare com a imagem do nosso manual para determinar a expansibilidade do solo. Uma vez definido o quanto o solo pode expandir, devemos definir a quantidade de solo estabilizado que iremos incluir ao redor da cisterna. O solo estabilizado deve ser feito com o solo peneirado obtido da escavação, acrescentando 6% do peso em cimento, ou seja, para cada 17 latas de terra, misture 1 lata de cimento. Para identificar o quanto você deverá escavar ao redor da cisterna e preencher com solo estabilizado, verifique a tabela existente em nosso manual de instruções. Por exemplo, para solos com expansão de 10% a 25%, você deverá escavar 75 centímetros ao redor da cisterna e preencher este espaço com solo estabilizado. Em segundo lugar, vamos para a escavação. Sugerimos que a profundidade mínima da escavação seja a altura da cisterna mais 20 centímetros, levando em conta a espessura da base de concreto na parte inferior da escavação. A cisterna não deve ser instalada em locais com lençol freático muito superficial, pois o acúmulo de água ao redor do produto exerce pressão sobre ele. A distância mínima aconselhada é de 1 metro entre a base da cisterna e o nível máximo que o lençol freático poderá atingir em períodos de cheia. Porém, a cisterna só poderá ser instalada se o lençol freático estiver abaixo de sua base de assentamento. Agora vamos à base de assentamento. Depois da escavação pronta, compacte o fundo e faça uma base de concreto armado, com diâmetro 25 centímetros maior que o da cisterna. Sugerimos que a base tenha uma espessura de 5 centímetros para cisternas de 3.000 litros ou de 10 centímetros para cisternas de 5.000 e 10.000 litros. Deverá ser plana, lisa e regular. Para assentar a cisterna, você pode usar uma roldana apoiada sobre uma estrutura de madeira e uma corda. Ao abaixá-la, certifique-se de que não há pedras ou outros objetos entre a base da cisterna e a base de concreto. Para compactação do solo, encha a cisterna de água. Se o solo tiver expansão menor do que 10%, poderá ser peneirado e usado diretamente. Se o potencial de expansão for acima de 10%, será necessário estabilizá-lo, conforme visto na seção de identificação do solo. Coloque o solo em camadas de 20 centímetros de espessura e faça a compactação utilizando ferramentas manuais. Finalizada a compactação até a altura do ombro da cisterna, mantenha-a cheia d'água por um período de 48 horas. O fechamento deve ser dimensionado de acordo com o tipo de tráfego a que o pavimento estará exposto. A laje de fechamento deve ficar apoiada em solo natural, nunca de aterro,
E é importante que tenha uma tampa de inspeção que permita o acesso ao reservatório. Para mais informações, verifique nossa página e tenha acesso às imagens, manuais e outros conteúdos.